Oi pessoal, novamente aqui para mostrar para vocês, né, agora como executar o comando plot para plotar a nossa prancha de desenho que está sendo visualizada, né, da nossa prancha de desenho que foi configurada com desenhos em escalas diferentes na aula anterior, que está aqui na descrição do vídeo. Então, como que nós vamos plotar agora de fato, né? Imprimir o nosso desenho no papel e gerar o PDF dele para a conferência. Então, eu vou digitar o comando plot. Lembrando, para quem tem o AutoCAD em português, né? Esses comandos que eu coloco em inglês, vocês podem colocar também colocando um underline na frente do nome do comando, tá? Ele faz a tradução automática, fica a dica. Então, comando plot. Aí vai abrir aqui a janela de plotagem. Aqui, como vocês podem ver, a folha já está configurada para o A1. Eu vou selecionar a impressão. Eu vou selecionar essa AutoCAD PDF High Quality. Quero imprimir um arquivo de qualidade. E eu vou selecionar também aqui o estilo de plotagem, tá? Aqui é importante saber qual estilo de plotagem você deseja. Se você quer plotar em preto e branco, tem duas opções. Tem a Grayscale e tem a Monochrome, tá? As duas opções teoricamente serviriam, mas a Grayscale, ela normalmente não se ajusta bem à configuração de algumas impressoras. Então, é interessante, não é uma opção interessante de usar, tá? Porque tem algumas cores claras de layer também que não aparecem nessa configuração, às vezes, ou dá falhas de configuração. Então, eu vou selecionar a opção monocrômica, eu vou botar em preto e branco de fato, né? E com destaque para as layers, tá? Aí eu não preciso configurar mais nada. Então, opção monocrômica, se eu quiser plotar em preto e branco. Se quiser plotar com as cores originais das layers, né? Se você já configurou as layers de um modo que na folha branca fique fácil de ler, então eu vou selecionar a opção ACAD e eu vou imprimir, tá? Aqui eu tenho uma impressorinha o que significa essa impressorinha? Eu posso configurar, né, as espessuras de linha para impressão aqui conforme as cores, tá? Os arquitetos fazem muito isso. É uma estratégia de configuração. Então, se eu quero dar destaque, né, de algumas linhas que estejam vinculadas às cores, né, dos códigos referidos aqui nessa lista, eu posso configurar as espessuras de linha. Eu gosto de fazer isso já nas layers, tá? Então eu não mexo nessa parte aqui. Vou selecionar o monochrome de volta, tá? No meu caso eu já coloquei umas cores de layer boas, mas eu vou deixar no monochrome só para mostrar para vocês. Então, What to Plot, essa opção aqui é importante, tá? O Extends eu vou plotar tudo que está na tela com uma escala qualquer. Eu gosto de plotar sempre na opção Layout, tá? Porque eu vou configurar o offset, né, da plotagem e aqui ó, já está configurado para paisagem e também o modo Layout nós vamos plotar em escala natural, porque a folha já foi configurada para 1, então não tem problema em deixar a escala natural e também as escalas dos desenhos já foram configuradas individualmente. Depois de configurar, é sempre importante verificar quais são como que a impressão vai ficar, né? A gente visualizar a impressão. Então, eu vou clicar aqui no Preview, ó, ficou preto e branco, né? A gente dá um zoom também para conferir se a espessura das linhas nas layers faz sentido, ó. Então, aqui ó, as linhas de cota, por exemplo, elas estão com espessura menor, né? Do que o restante do desenho, tá? Então, só para mostrar para vocês como que está a configuração das layers, né? Como que as layers estão configuradas. Outro detalhe importante, né? Verificar se alguma borda foi omitida, tá? Aqui, como a área de impressão ela está um pouquinho menor que a folha A1, eu vou ter que fazer um ajuste de borda. No caso, eu fiz esse ajuste de borda aqui, ó, nesse outro desenho.
como que eu faço o ajuste da borda? Eu posso diminuir um pouquinho o tamanho da folha de desenho. Eu gosto de aplicar o comando Scale e dar uma leve diminuição, assim, em torno de 0,98 fator de escala, 0,95, tá? Bem pouquinho mesmo, só para a gente fazer o ajuste. Opa, aqui. Então, como que eu faço o ajuste da folha de desenho? Eu aplico o comando Scale e eu aplico o fator de escala bem de leve, né, com uma redução leve, 0,95 ou 0,98, tá? Pra gente fazer esse ajuste. No caso aqui eu botei o 0,95, eu vou mover para a área de impressão. Mesmo na área de impressão, vocês vão observar que às vezes acontece do desenho não estar bem ajustado na folha, tá? Então aqui eu fiz um ajuste, né, da folha. Vamos testar, aí vai testando, né, para ver se a plotagem sai. Conferir. Ó, e aqui saiu o ajuste da impressão, tá? No caso eu poderia até ampliar um pouquinho a folha. Aqui sai um pouquinho, mas às vezes desloca um pouquinho da borda. Então vamos testar. Bom, então nós vamos testar aqui, né, o ajuste da folha. Às vezes desenhar é melhor, né, que aí a gente já tem a folha ajustada, sabendo as medidas direitinho. Só estou mostrando aqui como que usa o modelo pronto, né? Então, conferir aqui a prévia, né, a revisão do modelo. Então, aqui as bordas foram devidamente ajustadas e depois eu posso mandar direto para impressão clicando em plot, né? Aí eu vou salvar o meu arquivo PDF, vou salvar aqui numa área de trabalho e ele já abre o PDF automático para conferir, tá? Um item que nós não fizemos, né? Como que eu vou configurar os campos, né, da legenda numa folha pronta? Tá? Isso aí tem que fazer antes da plotagem. Vou mostrar agora, apenas para conferência. Eu vou dar um clique duplo aqui na minha legenda e eu vou preencher os campos referidos, ó, o valor, por exemplo, revisado por Juliane, proprietário, né, o cliente, feito por Juliane, revisado feito por Juliane. Nome do arquivo, nesse caso é um desenho arquitetônico. Aí você vai ajustar, né, as informações do campo conforme o tamanho, né, dos dados. Ó. No caso aqui eu ajustei, né, data de aprovação, escala. Escala na verdade vai ser livre, né? Aqui tá 1 para 1, mas vai ser livre. Qualquer a prancha, né? Então você tem vários campos aqui para configurar. Bom, de plotagem era isso que eu tinha para mostrar para vocês e até os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem caso tenham gostado, tá bom? Obrigada. Caso tenham ajudado vocês, né? Participem, coloquem comentários, sugestões, tá? Críticas e só comentar lá embaixo.
Até a próxima.